Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no auditório, para quem está no Zoom, que são também militantes da articulação de esquerda, e para quem está acompanhando no YouTube, que a gente também está fazendo a transmissão ao vivo desse ato de abertura do nosso 8º Congresso. Então, é importante também que todo mundo divulgue, enfim, o conteúdo do que a gente está discutindo aqui hoje, né? Foi-me dada a tarefa, né, de tentar falar um pouco sobre os desafios do futuro da articulação de esquerda, né, fazendo aí, enfim, aproveitando esse contexto do balanço dos nossos 30 anos, que está começando a ser feito hoje, né, começou a ser feito, na verdade, nos nossos congressos de base, através da elaboração do nosso documento, que vai ser finalizado domingo, né? E aí, do meu ponto de vista, e acredito que da maioria, enfim, se não todos dos que estão aqui hoje presentes, é impossível, né, indissociável, pensar no futuro da articulação de esquerda sem colocar para discussão o futuro, os desafios do futuro do PT, né? A gente, enquanto uma tendência petista, enquanto uma tendência que só existe como parte da nação petista, né, a gente atua, enfim, para disputar os rumos, a linha política, né, a organização, a tática, a estratégia do petismo, né, do Partido dos Trabalhadores, e não tem como olhar para nós mesmos, né, seja no balanço dos 30 anos, seja na elaboração das perspectivas futuras, sem olhar para a história do PT. Eu acho que as falas aqui hoje, enfim, o debate que a gente está começando a fazer, já indicam isso, né? Todo o balanço, toda a discussão sobre a nossa trajetória até aqui perpassa, né, a história do PT e é muito entranhada com ela, né? Então, eu acho que nessa linha de pensar os desafios futuros, né, eu acho que a gente tem que partir, primeiro, do que é a nossa principal batalha em curso hoje, né, no presente. E aí acho que, sem dúvidas, né, a principal questão que a gente tem para lidar é a vitória que a gente conquistou na eleição do ano passado, que foi precedida de lutas muito importantes contra o golpismo, né, pela recuperação dos direitos políticos de Lula, a vitória que a gente conquistou na disputa da eleição e na ocupação da presidência com o companheiro Lula, né? É uma vitória que a gente precisa comemorar muito, né? A gente tem que comemorar e precisamos, né, talvez principalmente, analisar e trabalhar para que ela seja algo além de uma vitória eleitoral, né? Na linha do que a companheira Érica falou, de que as eleições não bastam, né? Eu acho que vai depender do nosso esforço, né, que a gente tenha uma espécie de, enfim, virada de chave do patamar político, organizativo, ideológico, né, da esquerda brasileira, da classe trabalhadora brasileira, para que essa vitória se converta em algo superior, né, a uma vitória eleitoral, em algo mais sustentável, mais perene, mais de longo prazo do que simplesmente essa vitória eleitoral dos 4 anos e que representa uma retomada, né, da nossa ofensiva aí na transformação do país. Então, acho que tem que ser uma vitória, né? O nosso esforço futuro, presente e futuro, é de que essa vitória seja uma espécie de pontapé inicial, né? Não apenas eleitoral, mas no sentido de travar as disputas de rumo do país, né? Do mundo, da região, enfim, que estão hoje, que está marcado hoje por uma situação de massacre decorrente de todo o desastre que a extrema-direita no governo do Brasil fez. Então, eu queria comentar aqui o que eu acho que são os nossos 4 principais desafios, né, para que esse trabalho de transformação dessa vitória em algo de outro nível, para além do nível eleitoral e para além do nível do curto prazo, né, seja vitorioso. Primeiro, eu acho que é fundamental a gente se debruçar sobre a questão programática e ideológica, né? A nossa vitória, como foi falado aqui já pelo companheiro Júlio Turra, ela foi construída em cima de uma política de alianças amplíssima, né? E isso, ao contrário do que muita gente disse
antes e alguns seguem sustentando até hoje, e isso tem implicações programáticas muito profundas no tipo de governo que a gente está fazendo e no tipo de partido que a gente está construindo, que a gente está tendo para fazer as outras disputas para além do governo, né? E tem uma espécie de círculo vicioso, porque se faz a ampla aliança supostamente para ter a vitória, e depois se usa a ampla aliança como uma espécie de justificativa para o que foi feito e para o que se abre mão, para o que se rebaixa no debate de programa. Então, eu acho que um desafio que a gente tem é incidir nessa situação de forma que o governo se sustente como um governo de esquerda. O nosso governo ele não é de centro, ele não pode ser de centro-direita, ele não é social-liberal. Então, a sustentação do governo, né, ela precisa ser combinada com a caracterização dele como um governo de esquerda, né? E aí, como eu disse, muita gente disse que as amplas alianças, né, as amplíssimas alianças não iam ter impacto, não ia existir impactos programáticos. A gente ouviu isso em vários debates, que não ia ter impacto programático, seja no debate da campanha, seja depois no governo. E o que a gente está vendo hoje é que, sim, tem impactos programáticos, né? Teve lá atrás, quando a gente discutiu o documento de diretrizes programáticas, que foi aprovado pelo diretório para apresentar a campanha ao povo brasileiro através da eleição, né? Um exemplo emblemático, e que hoje fica ainda mais emblemático, é do tema da autonomia do Banco Central. Foi a voto na Executiva Nacional do PT se a gente ia ou não incluir nas diretrizes programáticas de 2022 que a gente era contra a autonomia do Banco Central. Foi a voto e foi derrotada essa proposta com o argumento explícito de que a gente não precisa dizer isso. Nós somos contra a autonomia do Banco Central, mas não vamos dizer isso. E agora a gente está vendo essa como a principal batalha, uma das principais batalhas, né? Essa questão que está colocada sobre a taxa de juros absurda que o Banco Central está sustentando até hoje, tem a ver justamente com a gente ter um presidente do Banco Central autônomo, indicado por Bolsonaro e aplicando uma política que não é a nossa, né? E a gente, nas cordas, com muita dificuldade de fazer qualquer tipo de luta, né, para lidar com essa situação da autonomia do Banco Central e suas consequências práticas, que são muito palpáveis. Um outro exemplo está na composição dos ministérios, do impacto, né, das amplíssimas alianças no nosso programa. Nós temos 9 ministérios que estão com a direita. 9 que estão com a direita, assim, oficial, né? Se a gente for pegar PSB e PDT, dependendo da pasta, pode também se encaixar aí. Mas 9 estão com o PSD, com a União Brasil, né, e com o MDB, acho que é isso, né? Enfim, a gente acha que não vai ter implicação nenhuma colocar essa turma lá, e qual é a política que eles vão implementar através desses ministérios. Um exemplo que é de uma área estratégica é o das comunicações, né? A gente colocou o Ministério das Comunicações nas mãos do União Brasil. Então, esse é um outro exemplo de um impacto programático muito forte, né, das nossas alianças. Um outro, para finalizar, que aí a gente tem batido muito nesse assunto, eu não queria deixar de falar sobre isso aqui hoje, é o tema das Forças Armadas, né? Esse é algo estrutural, que houve um retrocesso muito grande no que a gente escreveu no nosso programa, porque, não sei, Genuíno, se você lembra, mas a gente tem uma frase lá, que eu até resgatei, anotei aqui, que, quando a gente fala das Forças Armadas, a gente diz, né, a gente, que eu digo o PT, cumprindo estritamente o que está definido na Constituição. Isso, por si só, já é um retrocesso programático em relação ao que a gente tem de acumulado no partido, porque deixa de defender, então, a revogação do artigo 142, para dar só o exemplo, né, mais popularizado sobre esse assunto. Então, a gente fez um retrocesso muito grande e agora a gente está, enfim, poderia resgatar aqui todas as rejeições ao debate sobre esse tema que acontecem desde, pelo menos, 2020, que é quando eu estou acompanhando, né, do Programa de Reconstrução e Transformação, enfim, das comissões que não funcionaram. Mas a última sobre isso é que o último Diretório Nacional, que aconteceu há, sei lá, 2 semanas, né, votou não acatar
uma convocatória para o debate sobre o assunto. Então, a proposta de emenda não era nem de mérito sobre nada relacionado às Forças Armadas, era o Diretório Nacional do PT convocar um seminário. E essa, eu acho que foi a única emenda que foi a voto do texto da resolução do último diretório e não entrou. Então, a gente não convocou o debate. Então, assim, é uma situação muito complicada, né? O rebaixamento que está em curso em relação às Forças Armadas e, bom, não é possível e, na minha opinião, será mortal, né, se a gente naturalizar o que já aconteceu e o que segue acontecendo nesse assunto, né? As punições e o enfrentamento mais estrutural em relação ao 8 de janeiro, né, o que aconteceu no 8 de janeiro precisa ser feito, precisa ser sem dó nem piedade, né, precisa ser sem anistia, que é uma luta fundamental que a gente precisa travar nesse momento. Então, eu dei esses exemplos aqui, mas para ilustrar, porque eu acho que esse desafio programático, ideológico, né, é um dos que tem que mover a gente no próximo período, né? O PT precisa ser o pêndulo à esquerda do governo, né, do ponto de vista programático, e enfrentar todos os debates políticos que forem necessários para cumprir esse papel. Ninguém vai puxar esse governo para a esquerda se não for o PT. Isso está nítido, né? E precisamos enfrentar todos os temas, desde a economia até os temas chamados aí de costumes, mas que são políticos também, né? A gente precisa travar esses debates. E, para isso, bom, é preciso ter mais debate coletivo, né? É preciso, de uma forma geral, a gente ser muito mais ousado, né, no enfrentamento de certos assuntos, né? As nossas lideranças públicas, por exemplo, os nossos ministros, precisam ir para o enfrentamento, né, em alguns temas, precisam encarar a tarefa de defender posições estratégicas de esquerda, né, e travar o debate público sobre elas, né, e colocar o socialismo, né, na nossa boca, na boca do povo, né, como uma meta, sim, a ser alcançada. O próprio companheiro Lula defendeu isso explicitamente no Foro de São Paulo, né, falou como a gente não tem vergonha, nem nos sentimos de forma nenhuma ofendidos quando nos chamam de socialistas. Então, acho que a gente precisa ser esse tipo de liderança também que coloca esse assunto em pauta e estimular que mais gente seja, né? Nós, da articulação de esquerda, temos também que fazemos e temos que seguir fazendo e fazer cada vez mais a nossa parte em relação a esse desafio. Então, balanços, reflexão e elaboração coletiva, levar o patamar das propostas programáticas concretas que a gente formula, né? Não só no período eleitoral, mas levar o patamar da nossa linha política para a disputa em todas as áreas, na área sindical, na área estudantil, no trabalho de base, nas comunidades, enfim. A nossa resolução, nosso projeto de resolução, né, que domingo vai ser concluído, indica alguns pontos nesse sentido que a gente vai desenvolver aí ao longo desse final de semana. Um segundo desafio que eu queria destacar é o desafio da organização e da mobilização, né? A gente precisa ter, né, e quando eu falo a gente, eu estou falando sempre do PT e da articulação de esquerda, porque, como eu disse no início, duas coisas que não se separam, né? Eu acho que a gente precisa dar um salto de qualidade muito grande na nossa capacidade de organizar a gente, né? Então, a tarefa de mobilizar o povo fora das eleições, dentro e fora das eleições, né? Mas nas eleições a gente é muito bom, fora das eleições acaba ficando um pouco de lado. Então, essa tarefa de mobilizar o povo em defesa das nossas causas precisa, né, ser uma prioridade, ser uma tarefa cotidiana. E tem uma questão que está colocada sobre isso, que é da sincronia maior entre a ação dos governos e a ação do partido, dos movimentos, dos sindicatos, da sociedade organizada, de uma forma geral, né? Eu acho que um desafio que a gente tem é elaborar de forma mais aprofundada como realizar na prática essa sincronia, né, que essas coisas se retroalimentem e a gente não trate a nossa presença no governo de forma republicana, ingênua e iludida, de que não, a gente está aqui administrando a máquina e, na paralela, a gente vai organizar o povo, como se essas duas coisas não tivessem que se conectar, né, de forma muito mais politizada. Então, existe um debate em curso sobre isso, né?
a gente percebe que tem muita gente tentando convencer as lideranças do nosso partido nesse sentido de que é preciso elaborar algo mais rigoroso desse tipo, e eu acho que a gente tem que contribuir, né, dar a nossa contribuição também nessa discussão de como o governo, óbvio, em nível nacional, que é uma potência muito maior, mas também, né, em níveis local, estadual, como é que o governo vira esse instrumento que, nas nossas mãos, vai contribuir para a organização popular, para a elevação de consciência da classe trabalhadora, enfim, para conquistar cada vez mais o povo brasileiro para posições de esquerda. Claro que, nesse terreno, né, é um debate um pouco sensível, enfim, assim como no debate da disputa programática e ideológica, sempre está colocado o tema da correlação de forças, né? Então, até onde a gente pode ir, até onde não tem condições de avançar, né? E eu acho que um comentário que eu deixaria sobre isso, a gente fala até sobre isso no texto, que é o seguinte, é claro que é necessário a gente constatar a dificuldade que existe na correlação de forças, né? Mas constatar essa dificuldade tem que ser feito ao mesmo tempo que a gente traça o caminho para alterar a correlação de forças, né? Então, no geral, o que a gente vê bom, a correlação de forças é difícil, a gente vai lá e se dobra a ela, né? No geral, é essa a postura que acaba prevalecendo, né? E eu acho que a gente precisa ter uma outra postura em relação à correlação de forças difícil. Bom, está difícil, ninguém nega isso, né? Nós não estamos pairando acima da realidade. Mas o que é que a gente vai fazer para alterar, né? Isso, enfim, envolve saber até onde a gente vai avançar, até onde não dá, o que é que a gente vai tentar e não vai conseguir, né? Onde a gente vai negociar, o que é inegociável. Tudo isso são coisas que precisam ser debatidas quando a gente pensa esse assunto da correlação de forças, enfim. E isso tem muito a ver com o nosso tema também da organização e da mobilização, porque isso aparece toda hora, mas não tem, né, ambiente para mobilizar, tal tema não consegue fazer as pessoas entenderem, tal tema é difícil de convencer. Enfim, a nossa resolução fala dessa questão da correlação de forças quando debate o assunto do marco fiscal. Mas eu acho que esse é um tema que perpassa, né, de forma geral, todos os outros temas que a gente se depara e vale a pena destacar. Inclusive, disputar os rumos do governo passa por aí, né? Um governo, como eu disse, de amplíssimas alianças, né, em disputa por todos os lados, né, e o governo não pode, o PT não pode se acomodar e achar que a correlação de forças difícil deve fazer a gente não disputar, inclusive, os rumos do nosso próprio governo. Então, essa o que eu queria colocar em relação ao desafio da organização e mobilização. Terceira coisa, já estou quase concluindo, é sobre a questão tática, né? O nosso texto ele elenca algumas tarefas, né, digamos assim, de curto prazo, que a gente diz que a gente, nesse momento, tem que concentrar as nossas energias. Eu anotei aqui também. São 5 tarefas principais que a gente elenca. Claro que sem prejuízo de o debate, nos próximos dias, avançar para outras tarefas. A primeira, derrotar a extrema-direita. A segunda, superar a influência do neoliberalismo. A terceira, disseminar uma cultura democrática e popular. A quarta, ampliar a força das esquerdas nas instituições, e aí a gente trata do imediato das eleições de 24 e das eleições de 26. E a quinta, estimular a auto-organização da classe trabalhadora nos sindicatos, movimentos, partidos, a começar pelo próprio PT. Então, assim, não tem nada de novo nisso, né? Mas a gente faz essa coisa de, digamos assim, sistematizar para, a partir disso, pensar quais são os nossos desafios táticos, né? E acho que fica nítido, diante dessa leitura que eu fiz aqui desse trecho, que disputar as eleições não vai bastar para enfrentar os nossos desafios táticos, né? Disputar as eleições entra em um dos tópicos que a gente elenca, mas é muito mais amplo, né? E eu acho que o que está colocado para a gente é construir uma tática de luta social efetiva, né? Hoje a gente só fala de tática quando fala de eleição. Então, tática virou sinônimo de tática eleitoral, né? E eu acho que, pelo contrário, a gente precisa ter tática de luta social, né, que acumule, que forme caldo político e que desemboque em resultados eleitorais favoráveis. É isso que a gente tem que se dedicar.
Nesse ano, a gente está completando 10 anos do que aconteceu em 2013, né, junho de 2013, tem um balanço sobre isso aberto, né, inclusive esse é um tema também que a gente trata, e tem a ver com essa discussão da tática na luta social, porque a gente está vendo nesse balanço de junho de 2013, muita gente olhando para o que aconteceu ali, né, e agora, 10 anos depois, o que aconteceu ali, tudo que veio depois que a gente passou, a conclusão que tira temos que ter medo das ruas. Na prática é isso, porque como a gente é governo, ter gente na rua é ruim para o governo. E o companheiro falou do que está acontecendo na Colômbia, né? A conta tem que ser justamente o oposto, né? A gente, enquanto governo, precisa estimular que as pessoas vão às ruas para defender e disputar os rumos do nosso governo, né? A gente tem um governo que não tem vida fácil, né? São muito grandes as debilidades políticas, institucionais. A gente está há 7 meses de governo sem ter maioria no Congresso. Não existe maioria no Congresso. Só passou a proposta do nosso governo quando a proposta tinha conteúdo mais à direita. Não passou e nem tem sinal de que vai passar, né? Os caras só querem que a gente faça concessão para eles, mas eles não fazem concessão nenhuma para a gente. Então, enfim, diante desse cenário que todo mundo conhece, eu não preciso ficar falando aqui, construir uma tática de luta social é fundamental para que a gente faça uma disputa real dos rumos do governo, né? Sair da retórica, não é discutindo na reunião ou sugerindo pontualmente uma coisa ou outra, né? A gente precisa organizar uma disputa real, de disputa de rumos do governo pela esquerda, né? Isso só vai acontecer se a gente avançar na organização da classe, enfim. Tem um trecho nossa proposta de resolução, né, que está em debate aqui, que fala um pouco desse assunto, né, no sentido de que Lula hoje é chefe de Estado, chefe de governo, líder da ala esquerda do governo e o nosso principal comunicador social. A gente coloca nesses termos. E aí tá dito, né, quem for ler, quem já leu vai ver, que essa é uma sobrecarga de trabalho muito grande para uma pessoa só fazer, né? Porque, veja, o cara é o presidente de um governo de amplíssimas alianças e, ao mesmo tempo, ele é o líder da ala esquerda do governo. Ele fala e os ministros, às vezes, tentam desdizer ou mediar as coisas que ele diz, porque, né, foi radical demais. Então, assim, está errado isso, né? E isso evidencia que a gente tem, inclusive, terreno, né, legitimado pelo nosso próprio presidente para construir luta social que ajude ele a governar do jeito que a gente sabe que ele quer, que é pela esquerda, em defesa dos interesses da maioria do povo brasileiro. Então, sobre a tática, eu acho que esse é o principal ponto, além, claro, da construção da tática eleitoral mais imediata, né? A gente vai ter um desafio agora, com as eleições de 2024, de construir uma tática que tem que levar em conta um combo, né, que é o debate programático, né, o que é que a gente defende da política para as cidades, enfim, a base real, né, e não a base fisiológica de apoio do governo, isso vai ter que ser levado em conta na construção da tática, e também as perspectivas futuras, 2026, né, e o médio prazo. Então, não é uma tarefa fácil a construção da tática eleitoral para o ano que vem, mas também do terreno aí dos desafios táticos é algo que a gente vai ter que fazer. Por último, né, o nosso quarto desafio, que é o desafio estratégico. Eu acho que a questão-chave na estratégia, né, não tem muita novidade nisso, mas, enfim, a gente está organizando as ideias aqui. A questão-chave é como converter a nossa força eleitoral em força organizada na classe trabalhadora. Como converter a nossa força eleitoral em transformações efetivas, né, na vida da maioria do povo. Transformações efetivas e estruturais, que não sejam derrubadas pelo primeiro golpe ou tentativa de golpe que cruzar o nosso caminho, né? Então, acho que a gente precisa construir uma estratégia que vá além da melhoria imediata, né, e avance para a disputa de poder que precisa ser feita para além das disputas de governo. No nosso texto, a gente também elenca alguns pontos, né, que a gente vai desenvolver aqui ao longo desse final de semana, que são a base do nosso trabalho estratégico. Então,
Primeiro, o trabalho de base, né, o trabalho de base que tem por características conquistar apoio sólido nas massas, né, mas também conquistar apoio na classe média, dividir a classe dominante, né, ter nitidez e saber como lidar com o nosso inimigo ou os nossos inimigos principais. Então, o trabalho de base que envolve toda essa complexidade, né, ter funcionamento regular das instâncias, né, construir o partido, as entidades que a gente disputa, participar dos debates, né, em todos os níveis, ter política de comunicação, de formação, de organização política, estar em estado de mobilização permanente, acho que é uma questão estratégica que tem relação com isso que eu falei antes. Então, precisa se criar um clima que a gente não mobilize nem só nas eleições, mas também nem só no 8 de março, nem só no 1º de abril, mas é mobilização permanente. Então, quais são os temas de todas as áreas, das mulheres, da economia, da cultura, que a gente consegue trabalhar para ter mobilização permanente, né? Quinto, subir de patamar programático, né? Acho que, inclusive no âmbito econômico, né, às vezes a gente acha que, bom, a gente trata dos temas da economia, o difícil é o tema dos costumes, dos valores. Não, né? Inclusive no tema da economia, estamos muito rebaixados, né? Toda a discussão em torno do arcabouço fiscal evidencia isso, mas também é preciso avançar na disputa cultural, na disputa de valores, de hegemonia ideológica. É preciso conquistar a maioria real nos legislativos e executivos, né? A gente comemora muito a vitória presidencial, mas está aí a situação do Congresso, está aí a situação das prefeituras, dos governos estaduais, né? E o quanto isso impacta, inclusive, na nossa dificuldade de realizar trabalho político e disputa de hegemonia, porque a maioria do povo brasileiro é governado em nível local pela direita. Então, não podemos subestimar isso, né? E precisamos ter meios de conquistar a maioria real nos legislativos, desde os municípios até o nacional, e nos executivos também, desde os municípios até o nacional. É preciso ter uma política muito clara, né, que impeça atuação política, sabotagem de poderes ou sistemas, tipo o judiciário, as Forças Armadas, né, que não são eleitos. Então, coisas como reconduzir aras, esse debate que está colocado aí, que já teve petista defendendo, isso tem que ser incogitável, né? Esse ministro da Defesa que defendeu os acampamentos golpistas precisa cair. Preciso defender isso explicitamente. Esse ministro da Defesa precisa sair, ele não é nosso e não pode estar no nosso governo, né? Por fim, linha política correta, né? Enfim, no sentido de construir as formas de alcançar tudo isso, muito debate, elaboração coletiva de verdade, coisa que hoje a gente não tem nas instâncias do PT, né? O funcionamento é muito precário em relação a ter debate sincero, digamos assim. E, por fim, uma rede de proteção internacional que contribua, né, para fortalecer o nosso processo político local. Acho que nesse terreno, né, do ponto de vista do governo, principalmente, a gente vai bem, então, preciso reconhecer também isso. Então, esses são os pontos que a gente elenca, né, ao longo do texto, não está exatamente sistematizado dessa forma, algumas eu adaptei aí o jeito de falar, mas são esses os pontos que a gente traz como desafios estratégicos. Esses dilemas que estão colocados hoje, né, são muito parecidos ou, enfim, iguais aos dilemas que a gente tinha em momentos anteriores, mas é isso, né? A gente não está numa corrida de 100 metros. Então, diante da maratona, tendo perspectiva histórica, é importante reconhecer que os desafios de 20 anos atrás seguem os mesmos, atualizados pela conjuntura, né? E, no nosso caso, na nossa avaliação, temos um momento mais difícil, né? Temos condições para trabalhar esses desafios mais difíceis do que, por exemplo, as condições que a gente tinha em momentos anteriores, há 20 anos atrás, quando o PT começou a governar pela primeira vez o Brasil. Então, isso também coloca para a gente o desafio de estar permanentemente construindo uma estratégia, né, se dedicando a construir uma estratégia própria, né, do nosso país, né, do nosso partido, da esquerda brasileira, que tem características próprias, diferentes da esquerda de outros países, sem fórmulas prontas e que leve em conta quais são os nossos desafios. Nesse sentido, o nosso projeto de resolução, ele reafirma 2 documentos importantes, né? As elaborações do 5º Encontro Nacional, de 1987,
e as elaborações do 6º Congresso Nacional, que é de 2017, mas, por uma coincidência engraçada, está aqui como de 1917, mas não é de 2017. Então, do ponto de vista estratégico, eu fiquei, né, quando estava pensando sobre o que eu ia dizer aqui, eu fiquei lembrando de algo que a gente ouviu muito, Miziara, lá na China, né, eles têm uma perspectiva estratégica profunda, que é a importância de voltar aos princípios de origem. Para várias perguntas que foram feitas, né, a resposta era não se perder, não esquecer nunca quais são os nossos princípios de origem, é preciso inovar, é preciso ser criativo, é preciso se debruçar sobre soluções para os novos problemas que as nossas sociedades apresentam, né, mas o norte são sempre os princípios de origem. Então, diante de tudo isso, né, eu acho que, do ponto de vista nosso, da articulação de esquerda, vou concluir, né, a gente precisa, sem pretensão aqui de exaurir os desafios que estão postos, né, mas apenas um resumo para ajudar a gente aqui no debate de amanhã, né. Em primeiro lugar, seguir contribuindo na construção da linha política do partido, né, na linha política que seja adequada para enfrentar a situação nacional, a situação internacional, e para sustentar esse governo ao mesmo tempo que disputa os rumos dele. Né? É um fio da navalha que é preciso estar sempre atento, né? Porque nós somos governo, nós somos base desse governo, nós defendemos ele e, ao mesmo tempo, né, as críticas que a gente faz são no sentido de construí-lo, né, de indicar caminhos melhores, rumos melhores para ele. Em segundo lugar, a gente precisa, né, e aí trazendo aqui especificamente a nossa reflexão enquanto articulação de esquerda, ampliar muito a nossa influência na classe trabalhadora, de forma geral, né, o nosso trabalho político de forma geral, nos locais onde a gente atua, nos locais de estudo, de moradia, de trabalho, de cultura, enfim. Não basta a gente criticar o que os outros não fazem, né? É preciso nós mesmos também fazermos a nossa parte do trabalho que precisa ser feito. A gente precisa seguir nos dedicando a construir o partido, né, participar da disputa do partido, não só do partido, mas dos sindicatos, da CUT, da UNE, enfim, ampliar a nossa atuação para além dos espaços tradicionais onde a esquerda ocupa. Né? Por exemplo, 2 exemplos que estão colocados aí como desafios novos, as igrejas evangélicas, a internet. Então, são coisas que a gente também, né, para além do partido, da CUT, da UNE, das coisas onde a gente já é acostumado a trabalhar, é preciso também se dedicar a saber como trabalhar nesses espaços que são novos, de certa forma, e ter linha política para atuar em cada um deles, né, que são espaços diferentes. E precisamos também, disputar as eleições em condições melhores de vitória. Né? Às vezes, a gente que defende uma linha política muito justa e com muita crítica ao parlamento burguês, às instituições burguesas, acaba não trabalhando adequadamente, não se preparando adequadamente para disputar as eleições, né, em condições efetivas de vitória. Então, precisamos encarar melhor essa contradição entre ser de esquerda e ocupar esses espaços para disputá-los. Né? E, por fim, acho que a gente precisa travar fortemente o debate ideológico. Né? Acho que a gente viu o que aconteceu nos últimos anos, o que o bolsonarismo fez, né? O quanto eles não tiveram medo, nenhum pudor de defender as coisas mais bárbaras, de defender tortura, de defender a morte, de debochar do sofrimento das pessoas. Então, eles não tiveram nenhum pudor de fazer isso, né? E a gente precisa, né, começar a não ter nenhum pudor de defender o socialismo, de defender a revolução, de defender que o nosso projeto é, sim, o melhor, né, e não ficar mediando que vale tudo ou vale qualquer coisa dentro da democracia burguesa. Então, é preciso se dedicar a enfrentar o direitismo, enfrentar a acomodação, enfrentar a falta de horizonte, de esperança, de perspectiva que, às vezes, se coloca, né, para nós. E, enfim, tudo isso passa pelo PT. Né? Acho que ninguém aqui tem dúvida disso, mas acho importante terminar reafirmando que todos esses desafios, né, necessariamente, não tem escapatória, eles passam pelo PT. Né? Todas as gerações que estão aqui hoje, enfim, desde Genuíno,
até Vivi, que está correndo aqui e já está aprendendo a ser militante desde muito novinha, todas as gerações de militantes que estão aqui têm que ter muita certeza disso, que o PT é esse instrumento fundamental, né, e que a gente vai aqui dedicar as nossas melhores energias, dedicar as nossas vidas, né, porque é disso que se trata, a seguir lutando para construir soluções socialistas, né, soluções revolucionárias para os grandes problemas do Brasil e do mundo. Então, a la China, né, na perspectiva do longuíssimo prazo, mas acho que esses são os desafios que estão colocados aí para nós nos próximos 30 anos. É isso.